Hospital São José é surpreendido com o anúncio da redução de repasses para a instituição. Brasil continua sendo um dos líderes mundiais em mortes geradas em acidentes de trânsito. Cinto de segurança continua sendo uma das alternativas para que vidas sejam salvas. Governo de Santa Catarina anunciou a venda de avião que servia ao governador. Medida visa a economia de dinheiro público. Projeto Dança Inclusiva leva alegria para centenas de deficientes físicos. Projeto executado em São Paulo poderá servir de exemplo para o resto do país. E ainda, os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é sexta-feira, 13 de setembro de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Diretores do Hospital São José foram surpreendidos com o corte de repasse promovido pelo governo do estado de Santa Catarina. A diminuição do incentivo é baseado na nova política hospitalar catarinense. Com isso, a instituição aqui de Criciúma receberá a partir do ano que vem, 2020, R$ 150 mil a menos por mês. A entrada em vigor da nova política hospitalar catarinense anunciada pelo governo do estado reflete em algumas mudanças no repasse aos hospitais. Com a alteração, o Hospital São José de Criciúma perde R$ 150 mil ao mês. A situação foi exposta nesta quinta-feira pela diretoria do hospital em reunião com o prefeito Clésio Salvaro e a Secretaria de Saúde da cidade. Nós já há mais dias nós temos conhecimento da nova política estadual de saúde. Temos todo o dossiê e os critérios adotados pelo estado. O Hospital São José teve uma classificação com 24 pontos e assim ficou no nível 4. Para ficar no nível 5, teria que ter alcançado 25 pontos. Esse repasse que vem do governo do estado é uma espécie de incentivo proveniente do Fundo Estadual de Saúde e dá um fôlego às instituições que recebem um valor defasado na tabela SUS. A diretora financeira do Hospital São José explica que foram estabelecidos alguns critérios para a divisão desses recursos e o valor que chega ao Hospital São José diminuiu. E a explicação está nos atendimentos. Nos últimos meses, o hospital deixou de atender maternidade, por exemplo, o que impactou na pontuação. Essa é a construção de uma nova política estadual de saúde que o novo governo implantou, que eu digo e reconheço que ela é justa. Ela está contemplando a maioria dos hospitais filantrópicos de Santa Catarina. É louvável a atitude do governo, mas nessa classificação eles usaram critérios onde o Hospital São José, por exemplo, que atendemos maternidade até o início desse ano. Depois, com a abertura da maternidade no Hospital Materno Infantil, a maternidade foi para lá e bastou isso para a gente não entrar no critério maior. E digamos assim que a diferença é muito alta. Quem está no 24 pontos ou no nível 4 fica com R$ 1 milhão de incentivo ao mês e quem está no 25 com R$ 2 milhões de incentivo ao mês. Terezinha reforça que esses incentivos são importantes para a manutenção do hospital. Segundo ela, a instituição não sentiria tanto impacto com essa redução se a tabela SUS fosse atualizada. Ela lembra que a tabela está defasada há mais de 20 anos e os valores repassados pelo governo federal são insuficientes. Isso não seria tão grave se nós tivéssemos uma tabela de procedimentos mais atualizada. Diga-se de passagem que para cada R$ 100 hoje que os hospitais investem no atendimento SUS, apenas 60 é coberto com o valor da tabela. Então, temos uma defasagem muito alta
e nós vínhamos recebendo esse incentivo, graças a Deus, nos ajudando no nosso dia a dia para atender a população, e quando a gente perde, sempre dói. E vai fazer muita falta no nosso caixa. E ela espera que esses critérios possam ser revistos para que os valores repassados ao Hospital São José não tenham impacto e voltem a ser como antes. Por nós sermos um hospital aqui no Sul de referência, que atendemos em algumas especialidades em Bituba, ao sul de Santa Catarina, na divisa com Rio Grande do Sul, e com isso eu ainda acredito que o governo repense e reavalie para que a gente não tenha essa perda tão significativa a partir de 2020. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a Gerência Regional de Saúde, que não quis se manifestar sobre o assunto. O Brasil continua sendo um dos líderes mundiais em mortes geradas em acidentes de trânsito. O cinto de segurança continua sendo uma das alternativas para que vidas sejam salvas. A reportagem é da jornalista Yara Lopes. Segundo o Conselho Federal de Medicina, acidentes de trânsito no Brasil causam 5 mortes a cada 1 hora. Entre 2008 e 2016, 368.821 pessoas morreram vítimas de transporte em estradas e ruas do país. Estudos da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia apontam que o uso do cinto de segurança reduzem até 70% as mortes e lesões graves nos acidentes de trânsito. Você tem o hábito de usar o cinto de segurança? Sempre quando eu saio de carro eu tenho que pôr o cinto, né? Que para mim é segurança, né? Todo mundo deveria usar, né? O cinto de segurança é muito importante para a vida do motorista e para quem ele carrega também, né? A dona dessa autoescola explica que o uso do equipamento de segurança é item bastante destacado durante a formação do motorista. No exame prático, se o aluno, por qualquer motivo, esquecimento, sair no carro sem o cinto, ele é reprovado automaticamente. A coordenadora da 24ª Ciretran, em Teixeira de Freitas, descreve as penalidades para quem insiste em não utilizar o cinto. A pessoa que ela é abordada sem cinto, ela vai ser enquadrada, né, na penalidade com 5 pontos na carteira e vai gerar uma multa de R$ 195, né, e vai ser convidada a colocar o cinto. Mesmo quem é passageiro e anda sempre aqui no banco de trás, deve sempre utilizar o cinto de segurança, não só nas rodovias, mas também na zona urbana. Isso vai implicar tanto em uma maior segurança para todos os passageiros que estiverem no veículo em caso de um acidente, quanto também em uma não penalização em um momento de abordagem policial. Zete explica que se um passageiro estiver sem cinto, os danos podem ser para todos. Então, em caso de um impacto, ele vai bater para um lado, bater para o outro, na frente, para trás. E todos esses impactos que ele acontece, ele vai estar esbatendo em alguém. Vai ser uma pessoa que está de um lado, do outro, da tua frente. E esse impacto, ele é normalmente 6 vezes o peso do nosso corpo. As penalidades também se mantêm caso o passageiro esteja sem cinto. A seguir, governo de Santa Catarina anunciou a venda de avião que servia ao governador do estado. A medida visa a economia do dinheiro público. Começou hoje o calendário de pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Confira. O saque de até R$ 500 de cada conta do FGTS começou a ser liberado nesta sexta-feira. Os primeiros a receber são os clientes da Caixa que nasceram em janeiro, fevereiro, março ou abril. Para quem tem poupança, o depósito dos valores será feito automaticamente. E quem não quiser tirar o dinheiro precisa avisar o banco até o dia 30 de abril de 2020, para que o valor volte ao FGTS. Mais de 11 milhões de trabalhadores com poupança receberão nessa primeira etapa, totalizando 4,5
1,8 bilhões de reais liberados, segundo a Caixa Econômica. Quem tem conta corrente na Caixa e autorizou o depósito até o último domingo também vai ter o valor depositado em sua conta nesta sexta. Os clientes do banco nascidos entre maio e agosto recebem no dia 27 de setembro e os nascidos entre setembro e dezembro recebem no dia 9 de outubro. Já para os trabalhadores que não são clientes da Caixa, a liberação do dinheiro começa a partir do dia 18 de outubro, também conforme o mês de seu aniversário. E para atender a demanda, as agências da Caixa vão abrir mais cedo e atender por 2 horas a mais nesta sexta, na segunda e na terça-feira, além de abrir neste sábado das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, para atendimento exclusivo sobre os saques do FGTS. O governo do estado de Santa Catarina confirmou a venda do avião que servia ao governador Carlos Moisés. A intenção é reduzir os gastos com o dinheiro público. A venda de uma aeronave e a compra de passagens em voos comerciais devem representar uma economia de 95% com os deslocamentos do governador Carlos Moisés. O levantamento foi feito pela Casa Civil do Estado de Santa Catarina. Ao abrir mão do jato, o governador deixará de gastar até 4,5 milhões de reais por ano. Olha, essa decisão tomada logo no início do governo, do processo de venda da aeronave, é uma decisão que, para nós, tem 2 impactos. O primeiro, social, no tocante à economicidade, A gente está, na verdade, economizando cerca de 4,5 milhões ano com a manutenção e custeio dessas aeronaves e também trazendo, fruto dessa venda, 3,2 milhões de saldo, positivo para que o Estado, de fato, invista nas áreas mais sensíveis e que carecem de investimento do Estado. E o segundo é, de fato, o governador ter aquilo que a sociedade catarinense apresentou no processo eleitoral, ter a diminuição das vantagens, a diminuição dos privilégios, e a venda da aeronave é simbólica, nesse tocante também. O avião foi comprado pelo governo de Mato Grosso do Sul por cerca de 3,2 milhões. O contrato foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira. O governador ainda tem à disposição outra aeronave, o Carajá, de 1983, que tem 7 lugares e não está em uso. Como não há outros estados interessados na compra, o avião está em processo de venda por leilão. O Carajá está avaliado em $494 mil. A primeira aeronave teve um processo um pouco mais célere, depois da avaliação. Ela foi vendida para o estado do Mato Grosso do Sul e, a partir do mês de outubro, então, o dinheiro já entra no caixa de Santa Catarina. Já em relação a outra aeronave, está sendo feito um processo de leilão, numa avaliação estimada de $500 mil. Desde que assumiu o cargo em janeiro, o governador usa voos comerciais para viagens dentro e fora do estado, assim como todo o secretariado. A importância é que nós reduzimos 95% das despesas com o transporte do governador. Nós chegamos a gastar nos governos anteriores quase R$6 milhões por ano, 4,9 milhões, 5,9 milhões, 4,8 milhões, 4,5, dependendo do ano e da intensidade em que o governador voou. Nós não vamos gastar R$200 mil até o final do ano, em 12 meses. É praticamente a metade de uma despesa mensal do modelo anterior. Portanto, redução de 95% dos gastos com o transporte do governador, o transporte aéreo, que é importante, o governador precisa participar de reuniões fora do estado, mas pode fazer da forma mais módica possível, da forma mais econômica, que é o que nós entendemos, que é voar como cidadão comum, como as pessoas voam. O governador também pode voar com as pessoas. E isso está nos trazendo aí uma redução de custos que vai estar na saúde, na educação, na infraestrutura, na segurança das pessoas. Esse dinheiro vai estar onde ele deveria estar, ou seja, assistindo, servindo aos catarinenses. A rede de habilitação ou de reabilitação Luci Montoro, que é um centro de saúde destinado a atender pessoas com deficiências físicas, promoveu um aulão de dança com coreografias adaptadas. A exibição marca o início da exposição Faces da Reabilitação, com imagens de pacientes da instituição. Guto é professor de dança de salão há 22 anos. Após perder 60% da visão do olho direito por conta da toxoplasmose, ele começou a dar outro sentido à profissão dele e passou a se dedicar a pessoas com deficiência. E aí, na época, eu estava fazendo bastante
testes para companhias de dança, e eu comecei a perceber que eu era excluído por não ter essa facilidade do segundo olho. E aí eu pensei, falei assim, nossa, se eu com um olho a menos estou sendo tão excluído assim, e as pessoas com deficiência? Durante um evento numa estação de metrô em São Paulo, Guto pôde mostrar que com coreografias adaptadas é possível ajudar as pessoas a recuperar a mobilidade e com isso também a autoestima. Na realidade, através da dança vai acontecendo um monte de reabilitação ao mesmo tempo. Se é uma pessoa que teve AVC, uma senhora que perdeu a fala, a gente usa músicas antigas, de cantores antigos, que elas gostavam muito, e aí a gente vai deslocando essa pessoa, segurando nela firmemente no corpo e estimulando ela a cantar também, para relembrar coisas do passado e trazer um pouquinho de alegria a essas pessoas. Através desse conhecimento é possível desenvolver habilidades artísticas sem contar com um nível de superação. E o resultado é esse aqui, emoção e alegria. Eu não vejo problema nenhum. Para mim, a cadeira é só minhas pernas. Então, para mim, é arte, é vida, é tudo para mim a dança. Então, eu caio de corpo e alma na dança. Tatiana Pedroso é terapeuta ocupacional e fotógrafa. Ela realizou uma oficina de visagismo e maquiagem com pacientes da Rede Lúcia Montoro. O resultado é essa exposição. Muitas vezes eles chegam com essa sensação de incapacidade, né? Tipo, não consigo fazer uma coisa, não consigo fazer outra coisa. E a gente vai partir exatamente do oposto. Mas o que você já consegue fazer? Então, a partir desse pontapé inicial, que é o que você já é capaz de fazer, que a gente vai criando novas estratégias e percebendo, né? Que é possível, sim, fazer muita coisa, retomar atividades, né? Às vezes de uma maneira diferente, mas de uma forma autônoma e independente também. A seguir, os fatos que ganharam destaque durante a semana na região. Desde a década de 1970, os casos de obesidade quase triplicaram no mundo. No Brasil, o número aumentou quase 70% nos últimos 13 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde. Agora, no país, o Sistema Único de Saúde está oferecendo tratamento para a obesidade. Insônia, dores no corpo, falta de ar, sintomas que faziam parte do dia a dia de Regina. Ela já chegou a pesar 103 quilos. Eu precisava de ajuda, porque eu não me olhava, eu não me amava mais. Jocely entrou há pouco no grupo Vida Saudável. Psicólogo, né, nutricionista, endocrinologista, e eles ainda estão tentando trabalhar para ver se colocam um cardiologista. Isso é muito importante. Pelo SUS eu estou amando. Esse centro multidisciplinar foi criado há 2 anos para garantir qualidade de vida e saúde às pessoas como Regina e Jocely, que desenvolveram doenças ligadas ao sedentarismo e à obesidade. O programa Vida Saudável já tratou quase 200 pacientes com pesos entre 90 e 220 quilos. 60% dos pacientes que passam por aqui conseguem perder até 10% do peso inicial em 2 anos de tratamento. O grupo educativo fortalece o tratamento, motivando principalmente para a mudança de estilo de vida. Nos últimos 13 anos, houve um aumento de quase 70% no número de obesos no país. Os dados são do Ministério da Saúde, que já trata o sobrepeso como uma epidemia. E numa tentativa de reverter este quadro, o governo está liberando 32 milhões de reais para incentivar programas de alimentação e nutrição. Precisa se promover a alimentação saudável, precisa se trabalhar em termos de ambientes estratégicos, como a própria questão da escola, provendo alimentos saudáveis, preferencialmente às crianças.
e também a própria questão da atividade física, que é importante. Então, tudo isso trabalha em conjunto para a gente conseguir a redução da obesidade que nós estamos pretendendo. Vou chegar lá, eu tenho que chegar lá, eu preciso chegar lá. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os fatos que ganharam destaque durante a semana na região sul do estado de Santa Catarina. Segunda-feira, Câmara de Dirigentes Lojistas de Criciúma divulgou promoções de final de ano. Mais de R$30 mil em vale-prêmios serão sorteados. Vão ser 25 sorteios de R$500 a R$5 mil, né? E o sorteado vai receber um cartão de débito e ele vai poder gastar em qualquer lugar, qualquer loja do comércio, enfim, qualquer loja que aceite o cartão de débito. Igreja Internacional da Graça de Deus celebrou 18 anos em Criciúma. É uma vitória, né? É uma vitória primeiramente para Jesus, para a obra de Deus, né? 18 anos é uma idade significativa, né? Estamos chegando aí, vamos dizer assim, na maioridade. E tomara que agora a gente realmente continue aí crescendo, mas crescendo com maturidade. Na palavra de Deus, na doutrina, com santidade, não se deixe levar por modismo, né? Terça-feira, sul de Santa Catarina se despede de Valmor de Luca, um de seus maiores líderes políticos. Era um líder. No sul do estado, tinha ele e o Ademar Guise, que se elegeu um deputado por aqui. Tinha uma liderança em conteste, participando das decisões mais difíceis que havia no partido. Foi parceiro de Ulisses Guimarães, participou da Constituição de 88, atuante, destemido, corajoso. Aman Rec comemora 15 anos com jantar dançante e beneficente. Nós já temos destino certo, né? A nossa nova construção, né? Que é ali do lado, né? A gente ganhou todo esse espaço ali e já tem uma verba destinada também para essa reforma ali, essa construção. Mas você sabe que reforma e construção gasta muito, né? Então, todo esse valor do jantar é para construção, é para Nova Ama, né? Nós temos aí com a expectativa lá para o ano que vem, né? Mais tardado março, abril, a gente está abrindo as portas lá, né, para estar atendendo mais alunos, mais usuários, né? A gente está com uma expectativa muito boa para a gente não ter mais essa fila de espera. Quarta-feira, trabalhadores dos Correios entram em greve por tempo indeterminado. A gente não fechou acordo coletivo com a empresa, né? A empresa se recusou a continuar negociando, né? O TST, que estava mediando a nossa campanha salarial, fez uma proposta de prorrogar o acordo coletivo por mais 30 dias para continuar negociando, para evitar a greve. A empresa recusou a continuar negociando, né? E como ela estava apresentando uma proposta que na prática se converte numa redução salarial, que era uma 0,8% de reajuste, ou seja, menos de 1%, não repor nem a inflação, e uma série de retiradas de direitos que a nossa categoria tem, que isso ia implicar aí uma perca salarial de mais ou menos, aí, dependendo do trabalhador, de R$700, né, por mês. A PAI promoverá bazar beneficente no Centro Cultural Jorge Zanata. Evento ocorre neste sábado. O bazar ele veio com uma iniciativa da própria fundação, oferecendo espaço, né? E para nós foi conveniente pela necessidade, né, da PAI. E as peças foram doadas por indústrias da região, lojistas, são peças novas sim, né? De coleções antigas, de sobras, enfim, mas que para muita gente é coleção nova, né? E para nós foi excelente, assim, conseguimos arrecadar um número bem bom, né, de peças, então eu acho que foi bem interessante. Quinta-feira, Hospital São João Batista, uma das mais tradicionais instituições hospitalares do estado, foi vendido para a Unimed. A Unimed ela fez um arrendamento do Hospital São João. Na verdade, a gestão a partir de agora é da Unimed. Então, todas as dificuldades, todos os benefícios vão ser da Unimed. Então, a partir dos próximos 20 anos, a gestão do Hospital São João Batista vai ser feita pela Unimed de Criciúma. A Unimed de Criciúma é uma cooperativa de médicos. São 440 empreendedores e investidores. Governo de Criciúma define projetos de lei que beneficiam a agroindústria familiar. Ela dá prioridade para os agricultores estarem aqui mostrando o que Criciúma tem de agricultura, né? E o contato com o público é maravilhoso, né? Eu digo, a gente está lá em casa, a gente produz, mas aqui na feirinha é onde a gente se realiza mesmo, porque o contato aqui com os clientes é maravilhoso.
E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, 15 para o meio-dia, no Boletim Primavera, se Deus assim permitir. Boa noite.